E por que o FMS? Por que a gente escolheu esse sistema de operação padrão baseadas e depois, logo depois do sistema de operação padrão montado, logo depois da entrevista, por que a gente escolheu o FMS como avaliação de movimento? O primeiro passo ela tem uma duração rápida. A ideia nossa aqui é avaliar de forma simples e objetiva o movimento daquele cliente, anotar aquelas informações. Segundo, ela é confiável, né? Coloca o movimento em posições onde os erros são fáceis de você enxergar. Então isso aí vai facilitar muito, você vai ver que é um teste fácil de ser executado por todos, né? As decisões rápidas, né? Nos orienta a ter decisões de programação, correção, progressões ou regressões. Então ela vai te dar um guia disso e isso também facilita bastante. É um guia também de capacidade de acessar as linhas do movimento funcional ou linhas do movimento fundamental. Você consegue enxergar qual foi, na verdade, a exigência que o seu aluno teve durante os testes ou você fez durante a sua vida com atividade física, né? Quais são as exigências que houveram ali? Você vai ver que tem pessoas que têm uns padrões muito mais disfuncionais ali, mas que estão ali enraizados ao longo dos anos, né? Ao longo das atividades que ele fez nos seus dias a dia, na sua atividade esportiva, na sua atividade de trabalho, tá? E por último também, ele também te dá suporte na performance, né? Ele mantém o atleta em processo de adaptação constante, fazendo aquelas adaptações e gerando o que a gente chama de durabilidade da performance, ou manter esse atleta com mais performance durante, por exemplo, uma temporada inteira de treinamento, uma competição, um ano inteiro com várias atividades, né, sem se machucar ou sem precisar perder tanta performance ao longo do tempo. E aí nós voltamos àqueles 3 princípios fundamentais do FMS, que são o de proteger, o de corrigir e, por último, o de desenvolver. O que a gente vê muito hoje é a maioria das pessoas não tendo tanto critério na parte da prescrição de treinamento e passa para o último estágio antes de começar para os 2 estágios iniciais, né? Então ela só vai para o último princípio, que é só treinar, treinar e treinar. Então aqui a gente tem um cuidado muito maior na questão de proteção, que é a parte da avaliação, a correção, que é a parte da inclusão de exercícios corretivos, exercícios que vão precisar ser necessários ali para poder manter aquele aluno mais funcional. E por último, em último caso, a gente vai fazer o treinamento, o que pode ser desenvolvido. Lógico que se você identificar que nos testes algum padrão já está muito bom, ou o padrão está funcional, você não tem problema nenhum de fazer o desenvolvimento desse padrão. Já começar com tarefas um pouco mais avançadas, desde que ele tenha realmente uma habilidade ali funcional necessária para poder já desenvolver. Então, sem um FMS ou sem uma avaliação de movimento, né, ou sem você conseguir fazer uma triagem de movimento, é como se você olhasse para o céu e não conseguisse ver o final, ou você tem aquela visão mais embaçada, ou você tem uma visão mais turva, você não tem tanta confiança no que pode estar ocorrendo com aquele cliente. Então o FMS ele mostra ali que as suas necessidades, os seus objetivos, o programa e os resultados, eles fazem parte de uma construção desde a base do movimento, né? Desde a triagem, desde do primeiro contato que você tem ao cliente. A gente quer gerar clareza para que você, ao observar o cliente se movimentando ou ao observar alguma informação que ele te passa, você já de antemão algumas informações já necessárias e estruturadas. Esse é o mais importante aqui, na verdade. Não adianta você ter informações soltas, né, sobre mobilidade, sobre correção, sobre isso. Você precisa ter a estrutura disso. O que fazer primeiro, o que fazer em segundo momento, o que fazer depois para avançar. E essa estrutura, a avaliação de movimento da FMS, ela facilita muito para você, tá? Então, primeiro você vai entender as necessidades do cliente, vai montar o programa, vai gerar os resultados e aí sim atingir os objetivos do cliente.
Então, você tendo clareza, você estruturando isso de forma efetiva, com certeza você vai ter êxito, o seu aluno ali vai ter êxito com a sua atividade, o seu programa, enfim, o que vocês estruturaram ali para ele desde o início do programa. Então, vocês vão ver aqui muito que o nosso funil de treinamento, na verdade, a pirâmide de treinamento do FMS, ela tem alguns estágios. E note aqui que nessa pirâmide a gente tem ali o FMS como a linha de corte entre aspectos que geram mais dor, né? Que geram muito mais necessidade de você enxergar que precisa de mais investigação em cima de um padrão, ou seja, se você sentiu dor, se o aluno sente dor durante os testes, ou se o aluno se queixa de dores antes mesmo, na mesma entrevista com você, um grande sinal ali que você vai precisar fazer uma investigação muito mais profunda ali, talvez com fisioterapeuta, ou fazer algumas intervenções necessárias, tá? Mas nessa pirâmide de treinamento aí que a gente tem pelo FMS, a linha de corte, essa linha vermelha que você vê aí pela frente, é a linha de base, é a base da pirâmide, a base do movimento. Abaixo dela, se sentiu dor, você vai ter que fazer investigações muito maiores, que aí sim a gente tem outras certificações, por exemplo, o SFMA, que também vai investigar muito mais a fundo ali, com um caráter muito mais investigativo ali da dor, que são outros testes, são outros movimentos e mais ligados aí para o pessoal da fisioterapia, o pessoal que trabalha com a parte de manipulação, tá? Então você tem o FMS, na pirâmide você vai ter o FCS, que também é o Fundamental Capacidades Screen, na verdade, né? Fundamental Capacity Screen, que aí sim vão ser testes que vão muito mais ligados à performance. Então, depois que você faz o FMS, você consegue ter ali uma informação interessante e necessária e que isso possa já partir para o próximo estágio, que seria assim, estar com o FCS ali, né, e investigar um pouco mais, são outros testes mais aprofundados. Mas sim, comece sempre pelo FMS, que é a base de movimento.